Queridos irmãos, Jesus está atravessando a região da Galileia. Está se dedicando ao ensino dos discípulos. E justamente por isso, não quer que ninguém o saiba. Ele precisa formar a alma daqueles que serão os seus continuadores, dos seus apóstolos. Ele se dedica a isso. Ele se coloca não apenas à disposição deles, mas como um mestre que vai moldando o seu ânimo, ele vai gerando neles a identidade de discípulos. E justamente a matéria central desse ensino é a cruz. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressurgirá, ele ressuscitará. Ou seja, Jesus está mostrando para os seus apóstolos que a pauta da sua vida é a cruz, é morrer, é realizar o seu sacrifício expiatório, é chegar até as últimas consequências do seu amor, da sua redenção, é dar a sua vida em resgate por muitos. O texto diz que os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Porque é assim que a carne reage diante da cruz. Qualquer um de nós, se for surpreendido por alguém que lhe diga: olha, vai acontecer uma grande cruz na sua vida, ficará assim, atônito, perturbado, vai ficar com medo, não vai especular muito, justamente porque nós temos rejeição ao sofrimento. Mas esse sofrimento não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento redentor. É um sofrimento que traz vida para o mundo inteiro. É um sofrimento que é consequência de uma pregação, de uma escolha, de uma missão. É um sofrimento que é consequência de uma vida entregue para a verdade. Ora, o que a gente percebe é que os discípulos continuaram o caminho, mas deixaram Jesus de lado. O texto diz: eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Se Jesus perguntou o que eles discutiam pelo caminho, é porque os apóstolos foram andando e meio que deixaram Jesus para lá. Porque é assim, né? Falou de cruz, a gente se afasta. Falou de sacrifício, a gente toma distância. A gente não consegue encarar. Ainda mais, a covardia da carne é salientada quando Jesus está falando da cruz dele. Não está falando da cruz deles, daquilo que lhes acontecerá. Não, está falando da sua cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ressuscitará. Ele está falando de si. Mas aquele papo parece sinistro demais para os apóstolos. Então eles meio que isolam Cristo e começam a discutir dentre eles quem é o maior.
ficou com vergonha. Não tem nem coragem de dizer para Jesus o que eles estavam discutindo, porque a infantilidade da sua condição era manifesta. Os defeitos estavam ainda ali presentes, as mazelas, as limitações estavam todas ali, as dificuldades, tudo estava ali. Os apóstolos ainda não tinham sido plenamente purificados. Essa purificação acontecerá no momento em que Jesus começar a sua paixão. Ali eles ficarão desolados, ali o sofrimento, a privação do contato sensorial com Jesus, tudo isso vai deixar a alma deles completamente dolorida, árida. Por enquanto, eles ainda não estão purificados. Os defeitos estão ainda ali. Ainda aparecem, mas aparecem quando aparece a cruz. Jesus fala da cruz, os defeitos escondidos começam a gritar. Jesus menciona a cruz, a cobiça, a vanglória, a vaidade, o orgulho, a soberba, tudo isso começa a aparecer novamente. E lá estão os apóstolos discutindo quem era o maior. Uma discussão tola, porque Jesus efetivamente tem uma outra lógica. E por isso ele diz, sentando-se como um mestre e chamando aos 12, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Está explicando para eles que o caminho para ser o primeiro é ser o servo, é ser o último. Assim como funciona na vida. Uma pessoa ambiciosa que sempre quer se colocar nas primeiras posições, o que acontece com ela? Todos a humilham. Por quê? Porque ela quer ser a primeira, ela quer se impor. Todas as pessoas que ficam cegas pela vaidade precisam ser humilhadas pela vida, e é isso que acaba acontecendo. Querem ser as primeiras, querem estar numa posição de comando, querem ter uma grande importância, aí já não ligam mais para os outros. Eu já vi muita gente que, justamente por causa da vaidade, começou a desprezar até a própria família, até os próprios filhos, a própria esposa, o próprio esposo. Está tão cego pela vaidade, quer tanto estar em primeiro lugar, quer tanto a primeira posição, que acaba esquecendo de todos os outros que estão ao seu lado. O que acontece com essas pessoas? Fatalmente elas são humilhadas pela vida. Ao contrário, quem chega por baixo, quem procura ajudar os outros, quem procura ser agradável, quem procura humildemente sempre granjear a simpatia das pessoas, esse vai subindo, todo mundo gosta dele, todo mundo ajuda, todo mundo quer ver a sua promoção, porque é uma pessoa boa, humilde. Como diz Jesus, quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Não tem jeito. Quando nós não descobrimos o caminho da humildade, nós precisamos aprender pelo caminho da paulada, da pancada, da dureza. Essa é a sabedoria do Evangelho.
E por isso Jesus pegou uma criança, colocou a criança no meio deles e disse, abraçando-a: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Porque antigamente ninguém dava muita atenção para as crianças. De certo modo, até hoje é um pouco assim, né? Se uma criança vem com um assunto no meio de uma conversa de adultos, ninguém dá muita importância para aquilo, porque aquilo não tem realmente tanto peso. Ainda mais quando os assuntos são de grande envergadura, aí que ninguém liga para a criança mesmo. O que Jesus está dizendo é: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. Ou seja, quem for humilde a ponto de não desprezar nem uma criança que está falando algo sem importância, este está acolhendo a mim, está acolhendo o meu Pai. Esse descobriu o caminho da humildade, descobriu o caminho do serviço. Esse não fica escandalizado com a cruz. Esse é capaz de entender a sabedoria da cruz. E é capaz de abraçar a cruz verdadeiramente, porque a cruz é um resultado de todo aquele que tem coerência no seu segmento do Evangelho. A primeira leitura recolhe umas palavras dirigidas pelos ímpios. Os ímpios dizem: armemos ciladas para o justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ou seja, o homem que é justo, o homem que é reto, incomoda, sempre. O homem que é coerente, o homem que realmente procura agradar a Deus com a sua conduta, sem tergiversações, sem desvios, sem desconversas, sem nenhum tipo de imprecisão, de ambiguidade, de ambivalência, este homem incomoda. Incomoda porque incomoda o comodismo dos ímpios, a superficialidade dos ímpios, o mundanismo dos ímpios, a incredulidade dos ímpios, a crueldade dos ímpios. Este homem causa incômodo, ele desmascara o que é mal com toda a naturalidade. Ou seja, quem está diante dele sabe que está diante de um original, não está diante de um fake, de uma imitação, de uma falsificação. Então a presença do homem justo é uma presença desmascaradora e, portanto, uma presença que provoca incômodo, ainda mais hoje em dia que as coisas estão trocadas, em que o certo é errado e o errado é o certo. E que as pessoas acham que aquilo que é correto é antiquado, é mesquinho, é desprezível. E aquilo que está errado é de vanguarda, é livre, é virtuoso. Então, nesse ambiente em que os valores estão trocados, qualquer pessoa que se apresente como normal, qualquer pessoa que se apresente como correspondente à lei divina, à disciplina do Evangelho, todos aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus, são hostilizados mesmo. A cruz faz parte do caminho de todo aquele que quiser ser fiel ao Evangelho.
isso significa que as pessoas não irão nos entender. Elas olharão para nós com antipatia. É interessante porque hoje em dia parece que o único evangelho que serve para boa parte das pessoas é o evangelho que não exige nada de ninguém, que só diz palavras bonitinhas, que se perde numa linguagem abstrata, utilizando assim trocadilhos que parecem simpáticos aos ouvidos, né? E é isso que as pessoas gostam. Quando chega um pregador que denuncia o pecado, que diz qual é o caminho da justiça, da verdade, do bem, quando chega alguém que coerentemente fala a palavra e mostra aonde está o erro, sobretudo mostra quem são aqueles que propõem o erro para os nossos dias, esse pregador aí é antipático, não gosto dele. É sinistro. Vamos isolá-lo, deixa ele de lado, não queremos ouvi-lo. Ele está falando do quê? De cruz, de morte, que virá ressurreição depois, que agora é isso mesmo, é perseguição, é calúnia, mas que lá na frente todos vão entender, não, isso é esquisito, a gente não gosta, fazem como os apóstolos, deixa de lado. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Você que é cristão muitas vezes será deixado de lado. Você será deixado de lado pela sua família, você será deixado de lado pelos seus amigos, você será deixado de lado pelos seus colegas de trabalho, você será deixado de lado pelos seus colegas de escola, as pessoas irão te colocar numa posição de ostracismo. Não, eu não quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu não quero escutá-lo. E às vezes isso pode acontecer na sua própria casa. Quantas vezes eu já vi? Por exemplo, mulheres que começaram a ser utilizadas pelos seus maridos. Os maridos hostilizaram. Não aguento, muito chata, não suporto, não quero, não aguento mais você, não me fala mais, eu não quero. O que ela está exigindo? Nada demais, você está exigindo que ele seja um bom homem, um bom marido, um bom pai, só isso. Um bom cristão, que seja coerente com a lei de Deus, que faça aquilo que é certo. Mas isso parece demais. Já vi acontecer também com maridos, já vi acontecer também com filhos, já vi acontecer com muita gente. Nós não podemos nos escandalizar com o fato de sermos escanteados. Isso acontecerá muitas vezes na vida. E eles não se contentarão com isso. Escarnecerão de nós, como diz o Salmo 1. Eles nos caluniarão, como diz Jesus nas bem-aventuranças. Eles talvez chegarão até a perseguição física, muitas vezes, como diz Jesus no sermão escatológico. Mas nada disso nos deve assustar. Faz parte da nossa existência. Dessa dificuldade que existe na compreensão do Evangelho. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda não apenas a capacidade de acolher as crianças, mas uma certa infância espiritual, que nos permita estar tranquilos na presença de Deus, com a simplicidade de um menino, que simplesmente é o que é, e que vive abandonado nas mãos de Deus, sem excessiva preocupação com essas coisas. Que Deus nos conceda a capacidade de sermos simples.
e de encararmos todas essas coisas com grande tranquilidade interior. Nós precisamos, escutando aquilo que diz a segunda leitura, entender que onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. E o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Que nós possamos ter a simplicidade de promover a paz. Então, queridos irmãos, os homens nos perseguirão sim, mas nós sairemos inteiros de tudo isso. Por quê? Porque nós não negociamos a nossa consciência, nós não saímos da nossa posição de fé, nós continuamos firmes e inabaláveis no cumprimento do nosso dever.